E já estamos de volta ao vivo aqui no programa Vida e Saúde, agradecendo, claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Eu falei para você que o intervalo seria rapidinho, porque a gente não pode perder tempo aqui no Vida e Saúde. Sabe por quê? Porque temos uma das maiores autoridades, eu conversei no intervalo, eu sabia. Eu estou falando aqui as maiores autoridades internacionais, e é mesmo, gente, aqui o Dr. Marcelo Mansano Said, ele é cirurgião torácico, professor da PUC, membro da Sociedade Internacional de Cirurgia sobre o Simpático, né? Sobre o simpático, que é justamente sobre esse nervo, né? Essa nervadura, assim, simpático. Existe o simpático da empatia da pessoa, gente fina, né? Pessoa que cai bem, uma pessoa, né, simpática, né? E também existe o nervo chamado simpático aqui. Ô, doutor, muitas perguntas estão chegando assim. Voltando um pouquinho da cirurgia. É verdade que essa cirurgia, quando é feita a cirurgia, ela afeta um pouco os rins, doutor? Não, isso não é verdade. A cirurgia não muda nada a função dos rins, porque o suor não tem nenhuma relação com a função dos rins. São sistemas diferentes. Absolutamente diferentes, distintos. Às vezes as pessoas perguntam se também a cirurgia faz a pessoa reter líquido e engordar. Não. São perguntas bem frequentes, né? Ô, doutor Marcelo, é assim, a pessoa fez a cirurgia da mão, solucionou aquele problema, colocou, enfim. Pode aumentar em outro lugar, por exemplo? Ou seja, foi na mão, o pé estava tranquilo, mas agora começou a aumentar no pé, né? Existe isso, doutor? Sim, existe isso. Quando você faz a cirurgia da pessoa, você tira o estímulo para a glândula do suor de uma faixa do corpo, né? A faixa que sai do tórax, se estende para a axila, se estende para a mão, por exemplo. Fora dessa faixa, toda vez que a pessoa que foi operada precisar suar, ela vai suar. Então, o organismo compensa a ausência de estímulo em um local, passando o aumento de estímulo em outro local. O suor compensatório. No início da experiência cirúrgica, em 99, 98 mais ou menos, isso era bem mais frequente. A gente tinha aí cerca de 45, 50% dos pacientes tinham esse suor compensatório. Hoje, cerca de 17, 15% dos pacientes têm. Por quê? Mudou o método cirúrgico, diminuiu a agressão sobre o nervo, você seleciona e orienta melhor os pacientes. Doutor, fomos às ruas novamente, acho que tem uma pergunta relacionada a esse tema que o senhor está abordando. O povo fala, o povo pergunta. Eu sou a Antônia, eu gostaria de saber se a cirurgia da hiperidrose é irreversível. Uma vez feita, solucionou para sempre, doutor? A cirurgia é irreversível. Uma vez feita, a sua consequência, a retirada do estímulo do suor de uma região e o aumento do suor em outra região, é irreversível. No último congresso que a gente foi, agora em outubro passado, nós conversamos com americanos e alemães que estão tentando fazer a reversão. Mas o número de pacientes operados é muito baixo, não tem sucesso essa cirurgia ainda com significado para você poder expor os pacientes a essa cirurgia. Então, hoje, apesar de pesquisas, estudos, trabalhos, centros no mundo estarem tentando, hoje a cirurgia é irreversível. Doutor, há uma progressão no sentido assim, a pessoa que está lá não suava tanto nas mãos, enfim. Então, eu estava tomando um medicamento, estava controlado aquilo lá. Mas, assim, isso pode aumentar, pode progredir, ou seja, pode piorar, doutor? Sim. Normalmente, isso é o que mais frequentemente acontece. Piora com o passar do tempo, com o passar dos anos. Até existe a situação contrária. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, aquilo melhora. E isso acontece pelos motivos indiretos. Então, a pessoa vai saindo da sua adolescência, juventude, ela vai prestar vestibular, vai fazer uma faculdade, ela vai adquirir responsabilidades, ela vai ter emprego, ela vai ter dívidas, ela vai ter família, ela vai aumentando a tensão emocional, ela passa a fazer menos atividade física, vem o sobrepeso, muda o hábito alimentar. Então, são os fatores do dia a dia que vão indiretamente fazendo aumentar uma tendência que ela já tinha. Existe o oposto, às vezes. A pessoa se muda para um lugar mais tranquilo, adquire um padrão de vida mais estável, mais tranquilidade. Menos estressante. E ela vai tendo uma melhora ou vai tendo uma relação melhor com aquele sintoma. Doutora, assim, muitas perguntas chegando sobre crianças, assim.
crianças com menos, a gente viu até na dica assim, até 5 anos, enfim, mas com menos idade, menos de 3 anos, dá para detectar alguma coisa, doutor? Muito difícil você detectar a hiperidrose, o suor excessivo, com crianças muito novas. Ok. Por quê? Porque o metabolismo da criança é aumentado, né? É muito frequente a criança suar nas extremidades, as mãozinhas, os pezinhos, suarem bastante, por causa de uma característica do metabolismo Enfim. infantil. Eles têm Em desenvolvimento. né? O metabolismo aumentado, mais produção do calor. Então, é difícil você avaliar até 3 anos. E você começa a perceber melhor o quanto a hiperidrose atrapalha a vida de uma criança, o quanto limita na fase escolar ou pré-escolar, né? 6 anos. A relação dela com o caderno, com os amigos, a relação dela com o professor, com as atividades laborais manuais. Como a pele fica lisa, molhada, tem muita gente assim que leva talco na bolsa. É recomendável, doutora? Não. Assim, é uma maneira assim, de disfarçar ou de não se sentir tão envergonhada diante da relação social que ela tem? Sim, é uma maneira que a pessoa encontrou de disfarçar, de minimizar a apresentação daquilo, né? Se ela se adaptou com o talco, tudo bem, mas o talco vai escarificar, vai machucar, vai ressecar, vai atrapalhar mais ainda a mão da pessoa. O que a gente vê os pacientes chegarem é com a toalha, a famosa toalha. Andam o dia inteiro de toalhinha. Quando é axilar, tem pessoas que põem toalha de papel, põem absorvente feminino nas axilas. Já vi as mais variadas, fraldas, né? Ou de repente está muito calor e está lá com blusa porque para dar uma disfarçada maior. Isso, geralmente 2 ou 3 camisetas. Ou eles usam também, as pessoas que têm suor axilar, né? Ou que usam suor crâniofacial, que escorre pelo pescoço, eles usam frequentemente roupas de cor preta ou branca para aparecer menos. Ok. Ô, doutor, e o famoso leite de magnésia também é uma medida, digamos assim, popular, alternativa popular e nada recomendável? Isso. O leite de magnésia, as pessoas vêm usando uma pomada muito antiga, até eu vou falar o nome aqui, a Minâncora. Todo mundo já ouviu falar, conhece, usam muito nas axilas, tudo, leite de magnésia. Não, é uma medida popular, uma tentativa frustra e que a pessoa tenta, usa e depois vai perceber que não funciona. E os famosos antitranspirantes, doutora? Isso. Os antitranspirantes são utilizados, eles são cosméticos, não são medicamentos, né? Eles são e podem e devem ser utilizados. Muitas perguntas, o antitranspirante tapa o poro e dá câncer ou dá problema na glândula? Não, não dá nada disso. Ele tapa o poro, mas não dá nenhuma consequência. E eles ajudam, eles devem ser usados, né? Inclusive, existem situações que a pessoa sua axila, mas sua o corpo, a gente fala, não, passa no corpo também, que vai te ajudar em situações especiais. O senhor falou de diferença entre medicamento e cosmético. E muitas pessoas usam esses cremes faciais, enfim, aquela pasta, enfim. Também o creme facial hidratante, enfim, ele também protetor, é um cosmético, protetor, é um cosmético, não vai servir para nada. E nem vai bloquear o poro. Nem vai bloquear o poro, o suor. O antiperspirante ou antitranspirante, a mesma coisa, ele tem lá uma substância, a base de sulfato de magnésio, que obstrui, né? Então a pessoa fica um tempo sem suar, né? Isso varia, tem pessoas que resulta muito, tem pessoas que não resulta nada. Eu tenho que falar que a indústria farmacêutica cosmetológica pega muitas vezes o mesmo produto, né, que tem um efeito parcial bom, né? E ele vai mudando a embalagem no sentido comercial. Né? Temos mais povo pergunta, doutora? Tem um povo pergunta assim. Então vamos lá, o povo aqui tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta aqui no Vídeo Saúde. Oi, eu sou a Cleusa. Eu gostaria de saber se a hiperidose é confundida com a menopausa. Então, doutor, muita gente tem essa dúvida, tanto é que a gente ouviu assim, hiperidrose e menopausa, é a mesma coisa? É um caminha para outra? É diferente? Não, é diferente. Uma não caminha para a outra, não é a mesma coisa. A grande característica da hiperidrose é o aparecimento desde a infância, adolescência ou adulto jovem. A partir de 20, 25 anos, começa a aparecer hiperidrose e aquilo vai piorando com o passar dos anos, como nós comentamos aqui, né, Frei Rinaldo? O suor da menopausa tem outras relações, né?
com a parte hormonal, com a retenção de peso, por causa do aspecto hormonal. E a menopausa vem numa faixa etária onde a atividade física normalmente é menor, onde o hábito alimentar também já se perdeu um pouco naqueles condimentos, aqueles alimentos preparados. Então, não tem nada a ver a hiperidrose com a menopausa. Quando a pessoa está suando, doutor, assim, não é uma água, né, qualquer, é algo mais, algo mais, né? E isso tem um sabor, né, muitas pessoas experimentam e cai na boca, enfim, ou seja, é meio salgada, o que é? Sim, é salgado, porque o suor, ele tem água, H2O, e sal, cloreto de sódio, o sal de cozinha. Por quê? Para a glândula do suor poder colocar água dentro do canalículo dela, para pôr essa água para fora, para a água na superfície do nosso corpo, a gente perder calor, ela precisa de alguém que carregue a molécula da água. Quem carrega a molécula da água? O cloreto de sódio. Por isso que o nosso suor é salgado. Né? Tá vendo? Eu não sabia, não sei se você sabia, mas nós estamos aprendendo aqui no Vida e Saúde. Eu vou ter que chamar mais um intervalo. Na sequência, vamos falar um pouquinho mais dos tratamentos, assim. Temos um especialista aqui hoje, então vamos aproveitar o máximo ele tirar todas as nossas dúvidas. Quer saber um pouquinho mais sobre isso e muito mais? Não sai daí. Esse é o nosso Vida e Saúde, que volta já só para você. Muitas pessoas têm dúvidas também em relação à chamada sudorese compensatória, né? Que é a sudorese que aparece em outras partes do corpo após a realização da simpatectomia, que é a cirurgia para a hiperidrose. Essa sudorese compensatória, ela aparece em cerca de 50% a 60% dos pacientes que são operados, e normalmente é uma transpiração em outra parte do corpo, por exemplo, no abdômen, ou no dorso, ou nas pernas, em geral de menor intensidade. Então ela incomoda muito menos os pacientes em relação àquela área de origem, né, nas mãos e nas axilas, etc. Quando aparece a hiperidrose secundária ou hiperidrose reflexa, ela tem tratamento também. Existem formas de tratar a hiperidrose reflexa, então ela não deve ser considerada um obstáculo para a cirurgia.